Bom dia, galera, bom dia, povo do Enem, com mais um vídeo para vocês, pessoal que vai fazer a prova do Enem. Agora falando sobre a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Pois é, se aparecer um desses dois nomes é válido, tá? O que é a Grande Guerra? Qual vai ser a consequência que essa guerra trouxe a nível mundial e a nível Brasil? Então vou falar para vocês primeiro essa política de alianças que já havia há um bom tempo, né? A política da Tríplice Aliança, que é de 1882, que angariava o Império Austro-Húngaro, a Itália e depois a Alemanha. E a Tríplice Entente, que vem logo depois, né, em 1907, que era a política de alianças entre a França, a Inglaterra e a Rússia. Ou seja, essas nações se viviam na paz, a dita paz armada, e viviam uma corrida armamentística muito grande, sabendo-se que em algum evento futuro elas estariam preparadas para algum conflito, né? A famosa paz armada. Mas a gente vai falar quais são os motivos, né? A gente está vendo o Império Austro-Húngaro, a gente vê a Alemanha, que se unificou em 1850, a Itália também, que eram condados, né? Eram províncias, umas agregadas a outras, que depois se agruparam e formaram o Estado-nação que é a Alemanha hoje e o que é a Itália hoje, né? A gente via Gênova e Veneza, que eram províncias lá no século XVII, XVIII, que faziam rotas comerciais, que faziam comércio independente, e depois a Itália se unifica, né? E a gente vai ver a Itália como um protagonista da Primeira Guerra, que ela vai, primeiramente, ela vai estar na Tríplice Aliança. Mas quando entra em guerra, a Itália, ela não tem garantia nenhuma que ela vai ganhar alguma coisa. Então a França e a Inglaterra faz uma proposta, olha só, tem um pedaço aqui do Império Austro-Húngaro, que se a gente ganhar a guerra, a gente vai dar para você. A Itália, opa! Então em 1915, em plena guerra, né, a Itália vai mudar a casaca, vai mudar de lado, entendeu? Por isso que depois da Segunda Guerra a gente vai ver que a Itália vai lutar a favor da Alemanha, que vai se sentir traída pela Tríplice Entente. Então vamos embora. Motivo da Primeira Guerra: as disputas econômicas e comerciais por mercados de consumo já existiam naquela época. A gente já está na saída do 19, a gente já está no século XX. As potências começam a disputas comerciais e econômicas. Então a Alemanha começa a crescer, começa a adentrar nessas rotas comerciais, nessas rotas econômicas, fazendo páreo duro com a Inglaterra e com a França. Ou seja, vai se sentir incomodada, coisa da segunda revolução industrial, carvão, aço. A Alemanha vai atrás do mercado consumidor, vai começar a angariar mercado consumidor, né, para a Alemanha. E a projeção do imperialismo. O que é o imperialismo, cara? Foi um fato que ocorreu no século XIX, que simplesmente as nações europeias partilharam a África e a Ásia com o mercado consumidor e o neocolonialismo, ou seja, colonizar novamente a África e a Ásia como produtor de mão de obra barata e de matéria-prima em grande intensidade de exploração. E a Alemanha ficou de fora. Como é que assim? Partilharam a África, partilharam a Ásia, ninguém chamou a África para se defender, nem a Ásia, e também não chamaram a Alemanha. A Alemanha ficou sem nenhum território. Então a Alemanha ficou muito indignada com isso, né? Houve também os conflitos do passado, uma rincha entre a guerra franco-prussiana. A França é a Prússia, que é a Alemanha agora, né? Isso ocorreu lá no século XIX, e a França foi derrotada pela essas frentes da Prússia, que é a Alemanha agora, né? E ela perdeu duas regiões de bastante importância, que é a Alsácia e a Lorena, que era grande produtora de carvão e aço. Então, essas duas regiões vão estar em disputa novamente na Primeira Guerra, porque a França vai querer retomar essas áreas novamente. Grave o nome: Alsácia e Lorena, né?
E esse conflito vai estar ainda enraizado dentro da alma francesa, coisa do revanchismo, né? E outra coisa que a gente vai falar, que essas monarquias, né, desses impérios, eles são bastante fortes, mas que depois que elas vão se diluindo, elas vão formar outros países e nações. Isso a gente vai ver mais lá adiante. Mas quando esses impérios são fortes, são bem preparados militarmente e vão estar preparados com a guerra. Mas o estopim dessa guerra, a gente estava falando em paz armada, todo mundo estava comprando arma e se armando. O estopim disso foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, aquilo que a gente vê na nossa grande maioria dos livros didáticos, que ocorreu lá na Sérvia. O cara era um membro da célula terrorista Mão Negra, chegou lá e assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Entendeu? Então, com isso, o Império Austro-Húngaro vai querer entrar na Bósnia. O cara era sérvio, mas o cara assassinou esse herdeiro na Bósnia. Então, quer dizer, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Bósnia, né, que é do lado da Sérvia. Ou seja, a Rússia vai assim, calma aí, a Bósnia é minha aliada, não vai entrar aqui de qualquer maneira e vai vir aqui, vai declarar guerra e vai assassinar os meus concidadãos que estão lá na Bósnia. Ou seja, o Império Austro-Húngaro entra lá, começa a guerrear, os sérvios começam a resistir, a Rússia entra na guerra, que também vai estar interessada no território próximo ali. A Rússia vai entrar na guerra e a Alemanha automaticamente entra na guerra contra a França, e a Inglaterra também declara guerra à Alemanha, porque a Alemanha declarou guerra à França, e a Itália também entra na guerra. Ou seja, a guerra está formada. É a famosa guerra de trincheiras, né, onde o homem cava os buracos, né, e adentram nesses buracos, e a partir daí vão se adentrando, que as formas de mecanismo de armamento ainda é bastante rústica, ainda tinha os cavalos, espadas, facas, né, aquelas outras armas mais rústicas para a época, né, a gente está entrando no século XX. Então, aí, ao andar, não vou falar em ordem de batalha, porque são muitas as batalhas, são muitas as guerras, ou uma hora o pessoal da Tríplice Entente vai ter vantagem, em outras batalhas a Tríplice Aliança vão ter batalhas. A gente vai ver a entrada dos Estados Unidos muito mais lá adiante, já quase no final da guerra, né? Por questões de finança e economia, porque quem estava bancando essa guerra também eram os Estados Unidos, que vendiam armas e vendiam material de tecnologia para as armas e as munições. Ou seja, os Estados Unidos vai entrar na guerra de forma oportunista. Primeiramente, ela fica isolada completamente dessa guerra. Mas depois, quando chega em 1917, que ela vai ver que a Inglaterra ou a França não vai ter dinheiro para pagar esses recursos de material bélico e armamento, ela vai entrar na guerra com contingente de mais ou menos 200 a 300 mil soldados. Ou seja, se eu não entrar na guerra, eu vou tomar um calote da Alemanha e da França. É por isso, não é porque os Estados Unidos se sensibilizou com a guerra. Não, havia negócios e dinheiro envolvido nisso, por isso que eles entraram. E com isso, o que está acontecendo na Rússia? Né? A Rússia ainda era um império, quem mandava lá? O czar. Em 1917 estoura o que a gente fala da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, aquela revolução que vai pôr fim ao império, que vai pôr fim ao império do czar, ao império russo. Essa revolução russa ela vai se alastrar, os camponeses vão se rebelar, vão sair dos campos, vão se rebelar, os trabalhadores nas indústrias vão sair das indústrias por melhores condições de vida, aquilo que a gente já viu aqui no Brasil, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, maior salário, projeção de carreira, entre outras medidas. Então,
vai haver uma greve geral. Essa greve geral vai atingir aqui o Brasil, naquela greve geral que eu falei no vídeo anterior, em 1917, lá em São Paulo, a greve dos 100 mil, vai ter essa repercussão. Essa revolução ela é importada porque os anarquistas sindicais, os espanhóis, os portugueses, os italianos estão aqui com essas ideias sindicatos anarquistas que vêm de lá da Europa, que vai ser projetada também nessa Revolução Russa, ou seja, o mundo está em revolta, o mundo está em guerra, e vão se aproveitar a Grande Guerra para se resolver esses conflitos internos, ou seja, lavar roupa suja no próprio país. E na Revolução Russa vai haver a marcha das mulheres, as mulheres vão ganhar mais projeções no cenário internacional, porque o homem vai para a guerra, a mulher que vai tomar conta da casa, a mulher que vai para frente dos postos de trabalho. Se ela vai para frente dos postos de trabalho, elas vão se organizar. Se elas se organizar, elas vão querer melhores condições de vida, elas vão querer melhores condições de trabalho, elas vão querer adquirir direitos que lá atrás era quase impossível naquela sociedade patriarcal que nós vivemos, nesses impérios, e a nível europeu e a nível latino-americano aqui também. Aí você vai vendo como é que a Grande Guerra ela mexe com todo esse aparato, com toda essa estrutura a nível de sociedade, política, economia, conflitos internos, isso tudo vai haver. Então, essa greve geral vai atingir o Brasil, vai acontecer essa projeção da mulher, né, a nível aqui também no Brasil, mas a gente vai ver lá na Europa, as mulheres vão conseguir votar primeiro aqui no Brasil, lá com Getúlio em 1930, a mulher vai conseguir votar também, vai adquirir novos direitos, e até hoje a mulher vai se projetando na sociedade, conseguindo um direito que é de direito adquirido por lei constitucional, de direitos humanos, etc. É válido essa coisa da mulher tomando a direção, as rédeas da sua liberdade financeira, que os homens vão para a guerra, os homens não voltam, e aí como é que a mulher vai se virar, que a mulher é mãe de filho, então a mulher vai se tornar mais independente financeira. Olha só que legal, né? E se o Brasil exportava café, como é que eu vou exportar café lá para fora se a guerra está comendo solta? O Brasil vai ter que se virar, o Brasil vai começar a produzir gêneros alimentícios para vender para a Europa que estava em guerra. A gente vai ter que montar uma metalúrgica mesmo que, assim, com pouca estrutura para vender essa metalurgia, esses produtos da metalurgia lá para fora, que o povo está em guerra, né? As mulheres aqui também vão para as indústrias, vão trabalhar de forma, as crianças aqui vão trabalhar de forma desordenada, que aqui não havia lei trabalhista vai vir na década de Getúlio Vargas, década de 30, que eu vou chegar até lá. Então você vai ver que esse nível de industrialização que está produzindo tudo quanto é gêneros alimentícios e produtos de material bélico vai tomar uma grande proporção, e essa proporção vai atingir os trabalhadores, tanto as mulheres e até as crianças, né? Os homens também aqui no Brasil. Aqui o Brasil só vai para a guerra em 1917, que a gente manda uma expedição, que quando a gente chega lá, o nosso glorioso exército, a guerra acabou e ninguém tinha avisado, a informação que chegou muito atrasada. A Marinha também vai ser mandada a nível de guerra, vai monitorar a costa africana ali a favor dos aliados. A gente entra com o pessoal da Tríplice Entente, da França, Inglaterra e Rússia, que são os nossos aliados históricos, né? E esses marinheiros voltam aqui para o Brasil depois que acaba a guerra em 18, trazem a famosa gripe espanhola, que vai se expandir, aí vai virar pandemia, que eu já tinha falado em outro vídeo, né? Então você vê quais são, como é que essa grande guerra mexe com todo mundo, toda a estrutura mundial. Consequências dessa primeira guerra, para a gente fechar esse vídeo, né? Independência financeira das mulheres a nível mundial, como eu acabei de falar agora. A ascensão dos Estados Unidos e Japão como potência mundial, econômica e financeira mundial. Nós estamos vendo isso até hoje, né? Fim dos impérios. O que aconteceu com esses impérios? O Império Otomano, lá onde que é a Turquia hoje, ruiu. Virou várias províncias, várias nações e estados com
com a divisão, é óbvio, europeia. Depois que acabar a guerra, a Tríplice Entente ganha a guerra, então o Império Otomano vai ser desmembrado por vários estados a mando da França e da Inglaterra. E o Império Austro-Húngaro também, né, vai ser subdividido. Ali nos Balcãs, Bósnia vai vir a Iugoslávia, vão formar o corredor polonês ali na Alemanha, que vai perder a guerra. Ela vai formar a Inglaterra forma um corredor polonês, forma o Estado da Polônia, que a gente conhece hoje como Polônia, o Estado da Polônia, que tem saída para o mar. Então você quebra a Inglaterra de forma econômica e financeira, você tira mais uma saída do mar para a Alemanha, entendeu? A Alemanha vai se sentir prejudicada, porque através do Tratado de Versalhes, a Alemanha vai ser posta como a verdadeira projetora da guerra. A culpa é da Alemanha. Se todo mundo entrou em guerra e foi devastado patrimônio, se foi devastada várias vidas de muitas pessoas, etc., foi culpa da Alemanha. Então, através do Tratado de Versalhes, a política da Tríplice Entente vai dizer: a Alemanha vai ter exército reduzido, vai ter armamento rústico, não vai poder mais fazer ligações econômicas, a não ser que passe pela gente. Toda essa imposição para derrubar a Alemanha econômica e financeiramente e belicamente falando. A Alemanha vai ficar de braços atados. A Alemanha vai ficar devastada, arruinada para esse Tratado de Versalhes. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o Partido Nacional Socialista, no nazismo, Hitler vai usar isso. O Tratado de Versalhes é o atraso econômico, financeiro, político e social da Alemanha. Foi eles que fizeram isso com a Alemanha. Nós vamos ter que reagir, nós vamos ter que avançar, nós vamos ter que tirar nós vamos ter que quebrar esse Tratado de Versalhes para a Alemanha avançar. É esse tratado que está arrebentando a Alemanha. E isso vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Olha só que legal. Uma coisa vai gerando a outra, uma coisa vai substanciando a outra. Então, exercício de mente, crianças. Peguem um mapa antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. Outro exercício de mente. Peguem o mapa mundial antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, que você vai ver a partilha, a formação de vários estados, né? E aí você vai ver numa nova projeção de novos aliados, né? Vão sendo aliados da parte da Europa, da Inglaterra, outra dos Estados Unidos, outra dos asiáticos, né? E a África novamente fica à mercê e os países árabes ficam à mercê dessas políticas agora no nosso G9, G8, né? E de outras novas alianças que se formaram no século XX e estão se formando no século XXI. Então fica de olho nisso, faça exercício de mente através dos mapas. Um abraço, bom final de semana, muita paz e luz, saúde para vocês. Tchau, um abraço, até a próxima.